Salve, salve, investidor! E aí, como é que vocês estão? Tudo certinho? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre reservas de oportunidade. Já ouviram falar nessa expressão? Sim? Não? Então é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. É só aguardar a vinheta e a gente já volta. Pois bem, hoje eu quero apresentar para vocês a importância de nós termos a reserva de oportunidade. O que seria a reserva de oportunidade? Diferentemente da reserva de emergência, a reserva de oportunidade nós podemos usar em momentos em que o mercado está sofrendo uma grande volatilidade. Todos nós sabemos que atualmente nós estamos enfrentando a pandemia e que quem tinha reserva de oportunidade já no início da pandemia pôde aproveitar e pode aproveitar até agora boas oportunidades na Bolsa de Valores. E é basicamente sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre a importância de se ter a reserva de oportunidade nesses momentos de crise para a gente aproveitar e comprar boas ações de boas empresas. Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês, então eu vou estar olhando para a tela do meu computador, eu vou compartilhar aqui com vocês como estava a minha carteira antes de fevereiro de 2020, até fevereiro de 2020, que foi propriamente quando começou o coronavírus, ou coronacrise, né, como nós chamamos, e depois de fevereiro, como eu fiz os meus aportes até o período de maio de 2020, porque eu ainda sigo fazendo os meus aportes, ok? Aqui na minha tela, como eu coloquei para vocês, a importância da reserva de oportunidade. Como eu já disse para vocês, é bom lembrar que reserva de oportunidade é diferente de reserva de emergência, ok? Se tiverem alguma dúvida sobre reserva de oportunidade ou reserva de emergência, qual a diferença entre essas duas categorias, é só colocar nos comentários que a gente pode fazer um vídeo falando sobre isso, ok? Então, mostrando para vocês aqui na tela a diferença ou a importância da reserva de oportunidade em diferentes momentos. Primeiro, eu coloquei aqui para vocês na tela como estava a minha carteira, a diversificação da minha carteira em fevereiro de 2020, ou seja, antes do período do coronavírus chegar aqui no Brasil, né? Então nós temos que os meus aportes, ou como estava estruturada a minha carteira, eu tinha, como vocês podem ver na tela, 29% em ações aqui no Brasil. Eu já fiz um vídeo falando sobre ações lá no exterior, as estoques que eu invisto. Se tiver alguma dúvida, coloquem nos comentários que a gente pode falar sobre a diferença entre ações do Brasil e ações lá fora. Então eu tinha 29% em ações, 33% em FIIs, fundos de investimento imobiliário, 4% eu tinha em ETFs, lá nos Estados Unidos, não aqui no Brasil, né? E eu tinha também estoques, ações lá nos Estados Unidos. E eu tinha no Tesouro Direto, portanto renda fixa, eu tinha 29%, ok? Agora nós passamos para março. E em março eu mudei a minha composição. Por quê? Eu aproveitei a minha reserva de oportunidade, como eu falei para vocês, e eu tirei parte eu vendi parte do que eu tinha investido no Tesouro Direto para eu investir em ações e FIIs, e também fiz uma pequena modificação nos meus investimentos lá fora, mas que não envolveram o Tesouro Direto, que eu tinha aplicado no Tesouro Direto, ok? Então, se vocês perceberem, de fevereiro para março de 2020, eu tinha 29% alocado do meu capital em renda fixa, que era o Tesouro Direto, e em maio de 2020 vocês já percebem que eu tenho apenas 22% em renda fixa. Então, eu diminuí a minha renda fixa e aumentei a minha renda variável. Por quê? Agora eu tenho, em maio de 2020, eu tenho apenas 22%, né, reduzi a minha posição em renda fixa e aumentei a minha posição em renda variável. Mas onde foi que eu fiz os meus aportes? A gente pode fazer um vídeo só detalhando sobre os meus aportes que eu venho fazendo desde fevereiro de 2020, ok? Então eu aumentei a minha posição principalmente em ações no Brasil e também em FIIs. Então vocês percebem que a reserva de oportunidade ela pode ser aplicada em alguns instrumentos. Aqui eu não vou me alongar muito sobre onde investir a reserva de oportunidade, porque nós podemos fazer um vídeo em algum momento para a gente falar sobre isso. Mas percebam que a importância da reserva de oportunidade em momentos de crise é exatamente essa. Nós aproveitarmos várias oportunidades na Bolsa. Então, nós tivemos muitas oportunidades na Bolsa, e eu ainda creio que nós temos muitas oportunidades na Bolsa, e eu estou aproveitando justamente para fazer os meus aportes. É um adendo muito importante que eu esqueci de colocar e agora eu posso apresentar para vocês. Percebam que em fevereiro de 2020,
eu supus que essa cotação 4,25, eu supus que a cotação em fevereiro era 4,25, embora ela não fosse, porque os meus investimentos que eu tinha em ETFs, se vocês olharem aqui em ETFs e stocks, vocês vão perceber que ela tinha um peso na minha carteira e eu considerei que, quando eu fiz a compra desses ETFs e esses stocks, essas ações dos Estados Unidos, eu considerei o valor que eu tinha pagado, ou seja, o meu preço médio fazendo a conversão de dólar para real. Então vocês percebem que em fevereiro a cotação para mim estava 4,25, no mercado era diferente, a cotação já estava maior, essa cotação, e que a minha cotação, ou a cotação do mercado agora do dólar, ela já mudou completamente. Agora nós estamos em maio, né, no período em que estou fazendo esse vídeo, a cotação está a 5,86. Então se nós olharmos rapidinho para esse gráfico aqui, vocês vão perceber que as stocks e os ETFs em fevereiro, elas eram 5% e 4%, respectivamente. E se nós percebermos aqui no outro gráfico, nós temos que, só pela valorização do dólar, eu já tive uma valorização de 2% nos meus ativos lá fora. Então eu passei de 5% para 7% nas stocks e eu passei de 4% para 6% nos ETFs que eu tenho investido lá fora. Aqui eu estou falando da cotação, eu estou falando em relação ao real. É claro que eu tive desvalorização em relação ao dólar lá fora, porque naturalmente a moeda oscilou lá fora e as minhas ações e os meus ETFs eles se desvalorizaram. Mas eu fiz aqui uma atualização do câmbio, né? Se eu fosse vender essas ações e ETFs lá fora, atualmente eu teria já essa valorização. Só pelo fato de ter mantido as minhas ações e ETFs atreladas ao dólar, né? Ou seja, ao mercado lá fora. Então percebam que, sem nenhum tipo de investimento, eu já tive uma valorização na minha carteira lá fora. Essa é a importância também, né, de você ter no seu portfólio uma moeda forte como o dólar, como em um vídeo anterior falando sobre um ETF de nome GLD, eu já conversei com vocês. Então, se ficou alguma dúvida, se você quer fazer algum comentário sobre esse vídeo, deixa aí embaixo nos comentários que a gente pode trocar uma ideia, ok?